Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, telespectador! Seja muito bem-vindo à última edição da Entrevista Primaz do ano de 2025. E para fechar o ano com chave de ouro, a gente convida hoje Jade Yasmin, cartomante, quimbandeira e estudante de jornalismo pela Universidade Federal de Ouro Preto. É um prazer ter você com a gente, Jade. Seja muito bem-vinda. O prazer é meu, obrigada. Na conversa de hoje temos uma coisa um pouco especial. No final, a Jade vai fazer uma tiragem do ano de 2026 pra gente. Então, fica por aí. A primeira pergunta é: quem é Jade Yasmin para além da cartomancia? Nossa, que pergunta difícil começou. Tá. Para além da cartomancia, acho que define muito ser estudante de jornalismo, né? Enfim, comunicadora que gosta de comunicação. Eu estudo comunicação desde os, sei lá, acho que os 15 anos. Desde os 15 anos. Porque sou técnica, né, em comunicação. Mas acho que para além disso, acho que eu sou muitas coisas. Sou, sei lá, divertida de vez em quando, meio quieta de vez em quando também. Gosto muito de festa. Gosto também de estar em momentos mais retraídos com pessoas que eu gosto muito, assim, mais específicas. Não sei dizer, que é a Jade, além da cartomancia, muito além disso, assim, mas gosto muito de cinema, gosto muito dessas coisas, assim. É difícil de se definir, né? Uma pergunta difícil mesmo. Pra começar, eu gostaria de saber, já começamos, na verdade, mas eu gostaria de saber a diferença entre uma taróloga e uma cartomante. Então, esses dias eu me peguei pensando sobre isso, assim, porque eu tava lendo algumas coisas e acompanhando outras pessoas também, que também são tarólogas, cartomantes e tal, e aí eu peguei uma ideia. Antes eu me chamava de taróloga, só que eu tiro baralho cigano, tiro tarô de White, né, que tem suas diferenças muito grandes, assim, e eu tiro baralho de entidade, que é mais específico também, e hoje tiro búzios. E aí eu vi a definição de que taróloga é quem tira tarô, que é o tarô de White ou de Marsella, por exemplo. E cartomante é quem tem esse acesso a todos esses outros baralhos, ou mais de um baralho, independente se não for todos esses. Então a diferença é essa, sabe? Cartomante tira cartas, taróloga tira tarô especificamente. Você falou que você tirou o de White? O de White. E qual que é a diferença entre o White e o Marsella? São pequenas diferenças. Vou pegar só para mostrar. Assim. O de White, ele tem várias variações. Então, o meu, por exemplo, ele tem desenho de bruxa. Porque é uma temática que eu gosto e eu me identifico. E aí, ele é assim, vou até mostrar, né? Porque tem a câmera. E aí, ele tem... Eu esqueci a quantidade certa de cartas, mas ele tem uma quantidade específica de cartas que é a mesma do de Marsella. Só que o de Marsella, por exemplo, ele não tem os desenhos. Então, se aqui, né? Esse aqui é a Hierofante. A Hierofante tem um desenho específico nesse baralho. O de Marsella, não. O de Marsella, ele vai aparecer só um desenho, sei lá, de... Eu não vou lembrar qual é o do Hierofante, mas vamos supor que é uma carta de copas. Vai só aparecer 5 copas lá. Então, é mais difícil de ler. Eu acho mais difícil. Eu inclusive, não entendo muito do de Marsella por isso. Então, a diferença seria um pouco essa. Mas também tem uma diferença que o Marsella começa do número 0. E aí, pensando nos arcanos maiores ali, vai até o 21. E aí, esse aqui não. Ele começa do 1 e vai até o 22. Então, tem essa diferença, sabe? Então, facilita que tenham desenhos para poder ajudar na interpretação das consultas. Tem muita gente que escolhe o de Marsella. O meu pai de santo, por exemplo, tempos atrás falou que, eu comecei pelo de Marsella. Ele não lê mais, mas ele falou que lia. Eu acho muito difícil. Não, tipo, hoje que eu já tenho conhecimento, até consigo, talvez, começar a estudar. Mas eu acho muito mais complexo por não ter as ilustrações. Porque eu acho que as ilustrações no de White, ele facilita o estudo mesmo. Porque não é só o desenho, você tem que estudar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que quando você tem o desenho, você consegue vislumbrar aquilo, tipo, de alguma forma. Juntar as duas coisas, Isso. Né? E eu sou uma pessoa muito visual, assim. Eu gosto de ter essa coisa... tem que ser mais visual pra eu entender.
Principalmente, assim, eu tenho TDAH, então, pra mim, a coisa fica ali naquele campo de meio bagunça, assim. Então, eu preciso das coisas mais explícitas mesmo, sabe? Que legal. Eu te conheço tem tempo. Uhum. E eu sei que você é muito conectada com a espiritualidade. Foi por causa dela que você entrou nesse ramo? Foi. Não tenho dúvida, assim. Foi muito porque... É igual a gente estava conversando, né? Quando eu era adolescente, eu já tirava. Não eu tirava pra mim ou pras pessoas, mas eu tirava com outras pessoas. E aí eu lembro de uma tiragem específica até que falava de vidas passadas, assim. E aí eu falei, gente, e aí falava tudo que eu tinha que aprender nessa vida, e eu assim, faz muito sentido, né, e tal. Na época eu era católica ainda, mas eu já via coisas, porque desde criança eu vejo, sinto coisas diferentes, assim. E nessa época eu comecei a desenhar muito cigana, uma entidade veio e falou pra mim, você vai tirar carta um dia. Minha tia é umbandista, então eu era católica, mas tinha contato também, né, então tinha essa questão. E aí, acho que ali eu ficava, não é assim, não vou fazer isso aqui, não. Mas, depois de um tempo, eu fui, continuando nessa de, tipo, eu vou tirar tarô, pedir pra fulano tirar pra mim, pedir pra ciclano e tal. Até que eu acho que chegou um momento da minha vida que tava tudo muito confuso, assim, acho que confuso mesmo, das coisas estarem confusas. Quase tranquei o curso, inclusive, ainda bem que eu não tranquei. E aí, eu lembro, o meu amigo indígena, o Abi, ele é uma pessoa que eu conheci e ele me ajudou com muita coisa, assim, a entender muita coisa. Não só pelo tarô, mas, tipo, muita coisa mesmo. Da área de cinema, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto muito. Da vida, né? Ele me ajudou muito. Em pouco período, inclusive. Tipo, conheci ele uma semana, ele já me fez um boom, assim, louco da vida, assim. E aí, teve uma tiragem específica, que foi uma tiragem difícil da época. Hoje em dia eu olho e falo, que bom, né? Mas, tipo assim, foi difícil. Que eu acho que eu tava tão perdida e eu já tava sentindo coisas, assim, eu já sabia que eu tinha uma cigana, não sabia lidar com ela, e aí eu fiquei, o que eu faço com isso? Tipo assim, tava tentando encontrar. E aí saiu nas cartas que tinha uma mulher que tava tentando me ajudar a encontrar o caminho, encontrar a minha casa, o meu lar e tal. Literalmente, hoje eu tenho a minha casa, tipo assim, apesar de não é a minha casa comprada, mas tipo assim, era meu sonho morar sozinha, então... E é o seu cantinho. É o meu cantinho. E aí, depois dali, eu saí com essa sensação, assim, de, não, eu preciso tirar tarô. Até porque bateu muitas coisas, tipo assim, eu tava vivendo uma relação que tava muito ruim, e aí saiu lá que tava mentindo pra mim, e eu falei assim, e eu já tava com esse sentimento, aí eu fui conversar, a conversa foi exatamente o que eu tava pensando, sentindo, o que saiu nas cartas, assim, e aí eu virei e falei, cara, isso faz muito sentido. E eu aprendi também observando as pessoas tirarem, né, então... Acaba que foi isso, assim, eu entrei e aí eu saí de lá e falei, vou realmente atrás disso. O primeiro baralho que eu comprei não foi nenhum desses que tá aqui, inclusive, foi de malandro. Eu comecei por baralho de entidade, mas meu malandro não gosta muito que eu tiro pras pessoas, então fica uma coisa minha e dele, assim, não fica pros outros. E aí depois eu decidi estudar tarô mesmo, tarô e depois de um tempo o baralho cigano. Que legal. E também faz parte da sua personalidade, né? De quem você é. Faz. Acho que desde sempre eu tenho essa coisa, assim. Eu, sei lá, criança eu era meio... Era muito engraçado porque na igreja eu chegava, assim... E não é questionando, né, a crença de ninguém. Longe disso. Mas é porque realmente, assim, pra mim algumas coisas não faziam sentido. Eu sempre fui muito devota, por exemplo, de São Francisco de Assis. Gosto muito, realmente, assim. Mas pra mim não fazia sentido algumas coisas ali da igreja. E o que não fazia sentido era, por exemplo, eu tava na catequese e falava assim, não, ressurreição é o que existe, não existe... isso até esqueci o nome. Reencarnação. E aí eu olhava e falava assim, isso criança, não acredito nisso. Eu ficava assim, eu acho que reencarna sim. Eu ficava assim. Então... Sei lá, sempre foi uma coisa que tava ali no meu mundo, de alguma forma, assim. E agora só apareceu, né? E eu acho que inclusive que a questão da espiritualidade em si já tava, né? Desde a minha mãe, apesar de também ser católica,
praticante, inclusive, ela sempre me levou em coisas que tinham manifestações negras. Então, não necessariamente... Eu frequentava terreiro, em um momento até frequentei, assim, mas tinha uma coisa de... Em São Paulo existe o jongo, né, que é uma dança negra específica, e eu frequentava muito o jongo. Então, eu sei dançar, não frequentava, fazia parte do grupo, mas eu frequentava de ir muito. E aí, eu até sei dançar um pouco o jongo, assim, é uma coisa que você tem que ter muito respeito. Hoje eu entendo mais, porque sou de terreiro também, então você tem que pedir licença pro tambor, você tem que... várias questões específicas. E aí, hoje, eu entendo, assim, que é uma conexão que eu já criei desde ali também, um pouco, sabe? Que legal. É uma história complexa, né? Que vem desde pequenininha e você vai aprendendo a ser também. Exatamente. É cheio de coisas, na verdade. Porque se eu falar tudo, é muita coisa também, sabe? É realmente muito cheio de coisinhas. Pequenos sinais. Isso. Você falou quais baralhos você joga. Uhum. E aí eu queria saber as diferenças e afinidades entre eles, para além do de Marsella e o... Esqueci o nome. O de White, tá. Os de entidade, se eu tivesse trazido, eu até mostrava. Mas eu não trouxe justamente por ser uma coisa muito específica. Eu acho que é um respeito maior que eu tenho também, assim. Ele foi criado no Brasil, de fato. Eles têm a mesma ilustração, todos eles, assim. Então, o do Zé, por exemplo, tem a mesma ilustração do que o da Padilha, porque eu tenho Maria Padilha. Só que eles têm uma consagração, que a gente consagra o tarô, né? Eles têm uma consagração diferente. Então, realmente, eu cruzei o baralho com a Padilha, e o do Zé, eu cruzei com o do Zé. Então, o do Zé é aquilo que eu falei. É dele, ele gosta que eu use com ele. Muito raro, específico. Ele fala, pode tirar pra fulano. E o da Padilha, ela já deixa mais. Mas, assim, eu também não uso tanto em atendimento. Acho que eu uso mais o tarô e o baralho cigano. E aí, sendo brasileiro, eles têm menos carta também. Tipo assim, eu sou muito péssima de lembrar a quantidade. Mas, assim, eles têm menos cartas. E eles são, eu acho, mais direto. Também, bem mais direto. É um baralho que eu acho que depende muito mais do seu contato com a entidade. Você tem que estar com uma afinidade muito grande com a entidade para poder usar e fazer sentido. Enquanto o baralho cigano e o tarô, eu já acho mais livre nesse sentido. O meu baralho cigano é cruzado com a cigana, então ele hoje tem essa finalidade também. Apesar de eu entender que o baralho cigano é uma explicação também. Ele chama Lenormand, na verdade, né? Ele não é cigano, não foram os ciganos que criaram. Só que no Brasil ele se popularizou pelos ciganos, porque quem trouxe pra cá foi muito o povo cigano. Isso é coisa de pesquisa mesmo, sabe? Nem minha cigana me contou, é realmente estudo. E aí se popularizou como cigano, muito por conta disso. Ele também tem menos cartas que o tarô. Ele eu até tenho aqui, que ele eu carrego porque eu uso em consulta. Ele tá desgastado, tá meio todo acabadinho, mas ele tem uma coisa, vou até mostrar também, né? Ele tem os naipes de carta mesmo, né? Então, não que o tarô não tenha, mas ele aqui em cima tem os naipes, assim. Então, se você for reparar, vou até te mostrar também pra você ver. Ele Que tem legal. os naipes específicos. E é uma coisa que eu ainda estudo muito porque é difícil, eu acho, você entender a complexidade dele. Mas as diferenças, acho que, em resumo, é a quantidade de cartas. Eu falei mais sobre esses outros que são brasileiros, mas esse aqui foi criado na França, se eu não me engano, por isso Lenormand, pela Madame Petit Lenormand, acho que o nome dela é alguma coisa assim. E, inclusive, era um baralho acionado pelo rei da França, ali na época para fazer decisões, tomar decisões. O tarô também era muito acionado para tomar decisões. Os políticos da época faziam as decisões a partir dos conselhos do tarô, seguindo ou não, aí depende. Depende de quem vai tirar, né? Mas essas são as diferenças. Achei muito bacana. Eu não ia saber que o baralho cigano é francês. Assim. E não é cigano, né? Tem sim. isso também. O povo cigano, assim,
não sou cigana, então não vou dizer muito pelo povo cigano, porque, tipo assim, não sou. Até carrego uma, mas não sou. Mas do pouco que eu sei, assim, é um povo que, por ser andarilho, por conhecer muitas tradições, muitas coisas, acaba que agregou muito dessas coisas pelos lugares por onde passou. Então, acredito que tenha muito a ver com isso, sabe? Essa questão de... se popularizou no Brasil por isso. Porque, realmente, se você for... A tradição aqui de cartomancia no Brasil, ela se dá muito por mulheres. Tem um texto que eu estava lendo recentemente, assim, principalmente mulheres ciganas. E aí, depois, foi se expandindo para outras coisas. Mas como uma via de conseguir dinheiro, de manutenção, de realmente conseguir, de alguma forma, manter a família, de sustentar. Por isso até que eu acho que eu considero como ofício também, não só como algo que a gente se doa para fazer de graça ali para alguém. Porque realmente é algo que pode te ajudar financeiramente, sabe? Então tem esse histórico também. Nossa, muito legal. Você tem afinidade por um dos baralhos que você prefira? O tarô de White. Com certeza, porque ele é mais... Primeiro que eu acho que ele foi o que eu comecei... Eu não comecei por ele, igual eu disse, eu comecei pelo Zé. O meu Zé não é Zé Pilintra, mas eu comecei pelo do Zé, assim, que é o meu malandro. Mas ainda assim, por mais que eu estudei, entendi, eu olhava e falava assim, esse baralho é muito cansativo, não me identificava tanto. Aí eu decidi comprar o tarô. E aí eu me identifiquei super, assim, porque eu acho que o tarô tem uma coisa muito legal, que ele é muito grande, ele é muito complexo, ele tem muito mais cartas, igual eu tinha falado. E eu gosto muito da ideia de ter arcanos maiores e menores, porque eu acho que isso deixa mais profundo e mais complexo o que você está tirando ali. E sem contar que eu acho que, por exemplo, cada carta ensina uma coisa, mesmo se não for numa tiragem. É uma coisa que eu gosto muito de pensar assim. Então, quando eu estudo sobre, o eremita, mesmo se ele não caiu numa tiragem minha, ele tá me ensinando alguma coisa. Ele me ensina, por exemplo, que às vezes a vida exige você silenciar. Às vezes a vida exige você ficar retraído para você poder se entender, se conhecer, entender as coisas da sua vida. Tal qual, às vezes, acho que o tarô é muito isso. Você vai estudando, você vai entendendo. Às vezes é pegar o louco e encarar que a vida também é um pouco se jogar. Não é só o eremita. Então, quando você vai estudar, você vai entendendo que, tipo assim, a vida é feita de momentos, de fases. Alguns vão ser difíceis, alguns vão ser fáceis. Tem carta que as pessoas têm medo do tarô, né? Tipo, as mais que todo mundo tem medo. É o enforcado, a morte, a torre e o diabo. São esses, sempre. O enforcado, eu gosto muito dele, em um certo sentido. Porque é uma carta que a gente olha e fala assim, porque ele desafia a gente. É uma carta que a gente olha e fala, nossa, tá horrível a situação. Tipo assim, tá tudo estagnado, tá tudo parado, mas nem sempre. Às vezes o enforcado, ele pode te falar que você precisa ter paciência. E aí, o que o enforcado ensina na vida quando você tá estudando? Vai ter momento que não tem o que você fazer. É duro, mas tem momento que não tem o que você fazer. Tem momento que você só vai poder ficar na sua, quieto, olhar a situação e é isso, respirar fundo, ter paciência, entender que é um momento, entender que as coisas passam. E às vezes também, porque toda carta tem seus dois lados, é olhar e falar, não, o enforcado tá falando que eu tô estagnada. O enforcado aqui tá falando que eu que tô me colocando nessa situação. Então eu preciso mudar. Eu preciso virar a chave, eu preciso entender que não dá pra ficar estagnado aqui. Entende? Tal qual as outras que eu falei também. A torre, pra mim, ela é a mais difícil. Mais do que a morte, porque eu acho a morte... uma coisa vai acabar. Ela é meio sentenciosa, assim, tipo, vai acabar. A morte fala sobre isso. Só que, assim, vai acabar, mas tem uma porta ali que se abre, sabe? E é uma porta muito boa. Eu acho que a morte, ela é uma das mais saída, bonitas. né? Tipo, a morte tem uma saída. E a morte é necessária para que novas coisas entrem na sua vida. Agora, a torre é mais difícil, porque eu acho que a torre fala de destruição. De realmente as coisas ruírem. E aí, quando as coisas ruem, a gente fica sem chão. A gente chora muito. Claro que acabar uma coisa que é importante pra gente é difícil. Mas é porque a torre, ela fala desse processo mais doloroso. Dessa coisa de, tipo, uma coisa que era muito sólida, muito boa,
ela desfaz, né? ela vai se Desmancha. desfazer e acabou também, porque ela também é sentenciosa. Só que tem o lado muito legal, é reconstruir essa torre. Porque quando você tá com tudo destruído, você tem a possibilidade de reconstruir as coisas aos poucos. É muito parecido com o que eu falei da morte, mas tem sua diferença. Porque é mais difícil, a torre é mais difícil. É mais difícil quando você entende que uma coisa tem que acabar e recomeçar coisas novas. Nesse sentido, a coisa flui com mais facilidade. A torre é aquela coisa de caos mesmo, de tipo, a sua vida revira de ponta cabeça. Tá tudo maluco. E você precisa, dentro dessa maluquice, reconstruir tudo do zero. Então, tipo assim, é difícil. E o diabo, eu tinha muito medo dele também. Até eu entender que, na real, ele é legal em certos pontos. Porque o diabo, ele te desafia. O diabo, ele te coloca a pensar nas coisas. Eu tô falando muito, né? Mas Não, mas tá ótimo. o diabo é uma carta que eu não gostava, porque eu não conseguia entender o diabo direito, assim, no começo. Por isso que eu gosto. Olha só que curioso, eu acabei de falar, o diabo te desafia, ele me desafiou como cartomante. Porque eu olhava assim, pra mim era só uma carta que falava de desejos. Até eu entender que não. É uma carta que fala sobre desejos e ela pode ser positiva nesse sentido, inclusive. Que a vida não é só você se conhecer, a vida também é viver, entende? É, às vezes, tomar uma cerveja. É, às vezes, se você gosta, fumar um cigarro. É, às vezes, você fazer essas coisas. Desde que com equilíbrio. Porque eu acho que o desafio do diabo é justamente esse. Você pode. E Mas você deve fazer o que você gosta. Nada com exagero. Mas nada com exagero. Então, eu me identifico muito com o tarô por isso, assim. Porque eu acho que ele te causa reflexões muito profundas. Não que os outros não possam causar. Mas eu acho que ele te bota pra pensar. Enquanto os outros, eu acho, por exemplo, o baralho cigano muito direto às vezes. Tipo assim, fulano tá me traindo? Toma. Ele tá? Tipo assim, tá te traindo. Agora o tarô, ele vai falar, tá te traindo e você precisa pensar o que isso causa na sua vida. Por que você tá nisso? Ele é mais, estou no divã. Exato. Ele é mais terapia, eu acho, assim, se eu posso dizer isso. Não é terapia, mas é meio que, é meio isso. Mas te faz refletir, né? É. Pensar nesse papel da terapia. Isso. Todos os baralhos são usados para consultas e aconselhamentos. Existe uma preparação para antes de fazer as consultas? Existe. Quando eu faço pra mim, é diferente, né? Pra mim Por quê? Primeiro, eu sou uma cartomante que é quimbandeira. Tem esse adendo. Não precisa ser quimbandeira pra ser cartomante. De fato, não. Mas é uma coisa que pra mim vai se relacionar porque é uma coisa que tá na minha vida. Então, e tá mesmo. Porque, literalmente, às vezes eu tô fazendo uma tiragem, minha cigana chega perto e fala, tem isso aqui também, pode falar isso aqui, entendeu? Então, às vezes, tem muito disso. Então, a preparação pra mim é realmente ter incenso pra poder fazer a tiragem. E eu gosto de firmar vela pra entidade com a qual eu tô tirando jogo. Então, se for o baralho da Padilha, eu vou acender a vela pra Padilha, vou deixar as coisas que ela gosta ali, que ela gosta de cigarro, gosta de algumas coisas específicas, e vou fazer a tiragem. E a mesma coisa com a cigana. Com a cigana é com quem eu mais faço atendimento, porque eu uso os baralhos que eu consagrei com ela. Então, normalmente eu faço o quê? Acendo a vela pra ela, deixo um copo d'água que não é pra ela, esse é pra limpar a energia da pessoa pra quem eu tô tirando, e a minha um pouco também, aí eu jogo essa água fora depois. E deixo também algumas coisas que ela gosta, quando ela pede, deixo ali e tal. Então, às vezes um vinho, né? Ela gosta muito de vinho. Acho que é mais essas coisas. E o incenso. E aí eu sempre faço uma oração, tipo, pedindo, a senhora pode me ajudar, por favor, a fazer essa leitura. Então, hoje que é um ambiente diferente, eu não vou firmar uma vela aqui, mas eu faço a minha firmeza em casa e venho aqui e faço a tiragem. Fico com a guia, né? As guias, então, assim, aí a guia correspondente a cada entidade, nesse caso eu tô com a da cigana. Isso aqui é da quimbanda, né? Então, aí é coisa mais específica. Mas eu gosto de usar quando eu tô fazendo essas coisas específicas. O baralho parte da interpretação, né? Você tem que interpretar o que você tá vendo pra pessoa que tá recebendo a interpretação, né? Sim. E
costuma ter certeza sobre os resultados das cartas? A partir das interpretações? Sabe uma coisa muito doida de, de ser médium e cartomante, assim? Eu acho que o tempo todo a gente precisa se colocar em dúvida, mas ao mesmo tempo a gente precisa acreditar em si mesmo, o que é extremamente difícil, porque é uma dificuldade muito grande que eu tenho, inclusive. Eu levo bronca horrores por isso. Você não tá acreditando em você não tá... Mas eu acho que uma coisa que me faz... o que eu costumo fazer? Sem expor muito, né? Porque não posso também, por uma questão ética. Mas acho que já teve situação de sair na mesa, e já aconteceu de fato, e eu fiquei muito assustada com isso, assim. Uma pessoa veio atrás de mim para falar sobre a saúde da mãe dele. No caso, eu não sou só cartomante, como eu disse, também sou quimbandeira. E o significado de quimbandeiro, né, ou quimbanda, é o curandeiro, na prática. As pessoas têm uma visão equivocada da quimbanda, né, um pouco, porque a quimbanda é um culto que é secreto. Eu não posso falar muita coisa, por exemplo, porque é de quem vive, é de quem tá ali dentro. Mas, no fundo, é isso, o quimbanda é o curandeiro. Então, ele veio atrás de mim, pediu a tiragem, e ele queria muito que eu fizesse um trabalho pra cura da mãe dele, assim. E porque a mãe dessa pessoa tava doente e tal. E aí eu vi que nas cartas que realmente tava doente e que não tinha o que eu pudesse fazer. Porque eu acho que tem uma coisa do destino aqui também, né? Então, no sentido de, basicamente, o que eu vi na carta, ela vai morrer. Nossa. Como que você fala isso pra uma pessoa, da mãe dela? É muito difícil você pegar e falar, a sua mãe vai morrer. E aí, só que eu também, assim, se saiu, é por algum motivo. Então, eu não falei, a sua mãe vai morrer, mas eu olhei e falei, fica próxima da sua mãe. Fica mais perto, porque, infelizmente, não posso fazer o trabalho de cura. Queria muito, faria sem pensar 2 vezes. Mas não posso. Justamente porque tem coisa que é o destino. Vai acontecer. Exato. Né? E foi uma coisa que eu questionei, será que é isso mesmo? Será que realmente? Porque fiquei até com medo. Tem esse medo também de falar, não, sua mãe vai morrer. Isso é uma coisa que, tipo assim, tá saindo na carta, mas... E aí ele me mandou mensagem depois de um tempo, falou, minha mãe faleceu. Obrigada por ter falado que era pra eu estar mais próximo dela, porque isso me deixou próximo dela. Mas ela veio a falecer e tal. Então, toda vez que eu questiono, eu acho importante ter o questionamento. Porque existe uma coisa muito comum no mundo espiritual que a gente chama de marmotagem. E a marmotagem é basicamente gente que finge algo que não tem, que não é. Gente que passa na frente muito do que está sendo feito e dito ali. Então, por isso que eu falo que é um cuidado que tem que ter. Você duvidar, mas ao mesmo tempo acreditar. Porque eu acho que quando a gente duvida, eu acho que a gente se coloca nessa posição de não se colocar como dono da razão. Porque é isso. Não sou dona da razão. Mas quando a gente acredita, a gente está colocando crença também no que a gente está fazendo. E quando você vai ver, funciona. Porque é isso, sabe? Toda vez que eu abro carta, eu falo, nossa, mas é isso mesmo? Sério? E aí a pessoa fala, fez muito sentido. Obrigada. Então, tipo assim, é uma coisa difícil, porque fica ali no campo do oculto, né? Mas é algo que... É isso, você tem que duvidar e acreditar ao mesmo tempo. E funciona, né? E funciona. Então funciona. Agora, eu queria perguntar um pouco sobre a dinâmica das cartas, assim. Mais precisamente do tarô, né? Que é o que a gente vai fazer. E as tiragens grandes feitas nas redes, igual a gente vai fazer aqui, elas alcançam todo o público que assiste? Não. Acho muito importante essa pergunta, inclusive, porque quando você pediu pra fazer a tiragem geral, eu fiquei pensando, acho que quem tá vendo tem que tomar muito cuidado com o que pega ou não pra si. Por quê? Se a gente tá falando de uma coisa geral, é geral. Então, você tem questões na sua vida que são específicas, tal qual eu também tenho, e vai variar por aí. Quer dizer que não funciona? Eu nem sei dizer direito, sabe? Mas eu
acho que isso aqui tá sendo até desafiador pra mim, em um certo sentido, e eu gosto de me desafiar, então... Mas eu gosto de pensar que, nesse sentido, e tem uma cartomante que eu acompanho, que chama Irradiar-se, o Instagram dela, assim. E eu acompanho há muito tempo. Foi até assim que eu aprendi um pouco, que eu falei que eu aprendi na observação. E ela faz justamente tiragem de signo e tiragem geral. E aí teve uma tiragem específica que ela fez, que ela falava assim, você precisa ter uma conversa com um homem. E ela falou, pode ser pai, pode ser não sei o quê, pode ser isso, pode ser aquilo. Nesse caso, não era nesse sentido. Eu tava precisando conversar com 2 pessoas específicas e realmente eram homens. E aí ela falou, pra dar uma solução pra isso. Aí ela até falou, finalização e tal. E aí o resto de tudo que ela falou não fez sentido pra mim. Mas aquilo especificamente fez. Então foi meio que pegar o que fez sentido pra mim e o que não fez, deixar. Mas eu gosto de pensar que, assim, é uma tiragem geral. Então, você precisa... Ela fala isso, inclusive. Eu gosto de falar porque eu aprendi isso com ela. Pega o que faz sentido pra você. Entende? Então, e tarô, de modo geral, é isso. Porque acho que se eu faço uma tiragem pra você agora, eu posso falar assim... Não tô falando... Tá? Mas, assim, posso falar assim... você tá estagnada em tal área da sua vida. Ou nem falo a área da sua vida, mas tem alguma coisa que está estagnada. Você que vai saber qual é a área que está estagnada. Eu posso perguntar no tarô, eu posso descobrir. Dá pra descobrir. Mas no fundo tem um pouco também do que você vai aplicar na sua vida. Eu acho que realmente é um pouco parecido nesse sentido com o divã. É diferente. A gente bateu no eu, pega o que é teu, né? Pega o que é teu. Porque eu acho que só pra explicar, né? É diferente. Terapia é uma coisa. Com certeza. Né? Tarô é outra, mas tem essa semelhança. Até porque o tarô tem muita ligação, pra mim, pelo menos. Eu leio muito Jung, que é um psicanalista. Então, assim, pra mim, eu aplico o tempo todo ali um pouco de psicanálise. O que eu aprendo lendo com isso, sabe? Mas não sou psicanalista. Então, acho que tem esse ponto. Eu aprendo com a psicanálise, eu não sou psicanalista. O tarô não tira a função do divã. Não. E é isso que tem que ficar claro. Isso. E se você quer também entender com mais detalhe coisas da sua vida, não é uma tiragem geral que vai te responder. É uma tiragem mais específica. Por quê? Você vai precisar fazer perguntas, às vezes. Você vai precisar realmente abrir... Tem uma tiragem que eu faço que chama mandala astrológica. Você vai precisar abrir para entender o que é cada coisa da sua vida ali, porque ela mostra todas as áreas da sua vida. E aí depois abrir perguntas se tiver dúvida, porque é isso. Então, realmente é mais específico. Então, uma tiragem geral, você tira o que bate pra você e é isso. E segue. Isso. A gente tava conversando hoje mais cedo e tem influência você tirar tarô pra alguém que você é mais próximo e pra alguém que você é menos próxima? Isso influencia, assim, na leitura? Sim. É igual eu disse, acho que ser médica cartomante me desafia o tempo todo, porque você tem que tomar cuidado. E é cuidado de respeito também, sabe? Respeito com a história e a vida dos outros, principalmente. Mas também respeito com as entidades que eu carrego, com o que elas têm para passar. Então, às vezes, é um pouco eu me anular. Então, quando é com alguém muito próximo, é muito difícil, porque eu conheço a história, eu sei quem é, tem todas essas coisas, então é um pouco mais difícil eu me anular. E isso é uma coisa que eu aprendi dentro do terreiro, até. Porque eu trabalho realmente com entidade que vem e gira e tal. E aí, quando ela vem, já aconteceu de várias coisas, assim. É muito desafiador em vários sentidos, mas de uma menina que eu não gosto, de modo algum, assim. Por motivos meus, assim, que eu sou humana, né? Eu não gosto de algumas pessoas específicas. Sentar na frente dela e eu ter que engolir um pouco isso, assim. E literalmente ter que engolir, porque é um respeito que eu tenho que ter com a história da menina, com o problema que ela estava trazendo naquele momento e com a minha entidade que estava ali para trabalhar. Então, assim, e tanto que foi uma coisa que a cigana falou, respira fundo e fica quieta na sua cabeça, que quem vai fazer aqui sou eu. E ela foi a pessoa mais gentil possível do mundo, assim. Então, que é uma coisa que eu nem sei fazer tanto. Mas
é isso, você tem que, às vezes, se colocar nessa posição de não é, se anular um pouco. É se anular mesmo. Eu acho que tem que... o meu pai de santo fala isso, é um pouco até ser frio. Porque não na maldade, não aquela ideia de frieza, de tô fazendo algo mal, mas, tipo assim, uma frieza de se deixar ali como algo insignificante. Entende? Ser a ferramenta. Literalmente. Acho que é literalmente isso, é ser a ferramenta. Tanto na cartomancia quanto no trabalho. É porque eu acho muito similar hoje em dia, pensando de formas diferentes, mas é um pouco similar. Porque eu acho que tem, nesse sentido do que a gente está conversando, tem a mesma familiaridade. Porque quando já acontece, não necessariamente comigo, mas caso que acontece às vezes, quando você está atendendo no terreiro ali com a entidade. Cara, história de amor é o de menos. Porque é muito fácil atender isso. Agora, pega uma criança na sua frente falando, tô com fome. E você tá consciente disso. Você tá engasgado com vontade de chorar e sua entidade tá falando um tanto de coisa. E então é um pouco parecido nesse sentido da cartomancia. Por isso que é uma coisa de, às vezes, ser um pouco frio. Porque você sai um pouco aprendendo muita coisa, mas ao mesmo tempo você fica tipo assim, não é uma história minha, eu não posso pegar pra mim. Então tem esse lado. E às vezes pegar pra você ainda as energias vão ficando cada vez mais... eu não posso pegar pra mim porque na vida não é minha. E aí entra essa resposta do pessoas próximas, assim. Ainda que seja próximo de mim, a vida também não é minha. É a vida do outro. Então, ao mesmo tempo que eu respeito a vida do outro, eu tô ali como ferramenta pra ajudar. O tarô também. E eu sou a ferramenta que vai interpretar. Por isso é desafiador. Mas mais desafiador do que tirar pro outro, eu acho pra mim. Sendo muito sincera. Acho muito difícil. Porque eu acho que exige... Se eu tô ali me anulando, como que eu me anulo pra mim mesma? Aí é difícil. Entendeu? Então eu tenho uma questão muito... Se for questões muito delicadas, eu não consigo. Tipo assim, tô vivendo um problema muito grande familiar. Dependendo, não vai ser eu que eu não consigo tirar. Eu vou precisar realmente da ajuda de outra cartomante, de outra pessoa. Tanto que eu tenho cartomantes também. Então, tipo assim, que são amigas minhas, de confiança minha, mas que elas me ajudam de vez em quando. Assim como tem assuntos que eu não vou atrás delas. Porque se eu tenho a ferramenta e eu sei usar... Por exemplo, assunto de trabalho é o que eu mais consigo tirar tranquilamente. Porque acho que tá aí, entendeu? É uma coisa que não me pega muito emocionalmente, eu consigo ser um pouco mais racional na hora de interpretar. Então, eu uso essa racionalidade ali e vou interpretando. Nunca tinha parado pra pensar o quanto é difícil alguém tirar tarô pra si mesmo. É difícil. É muito difícil. O assunto que mais me pega sempre é tipo, é amoroso. Porque ou eu pioro, ou eu melhoro muito. Ou seja, não posso. Porque, tipo assim, se eu tô melhorando ou piorando, vai dar errado, entendeu? Eu não tô fazendo do jeito certo. Então, tem essa coisa. Porque realmente existe a interpretação. E aí, no meio disso, existem os meus sentimentos, as minhas confusões, os meus medos. Então, isso torna um pouco mais difícil. Complexo. As cartas podem mostrar algo que já aconteceu ao invés de algo que vai acontecer? Pode. Eu falei no começo, né, que eu fiz uma tiragem de vidas passadas. É outra vida, nem é essa vida. Não era Jade, né? Eu nem sei direito quem era. Era outra pessoa ainda, mas pode mostrar. Pode, inclusive, acho que tem a mandala astrológica, que é a que eu faço, que mostra todas as áreas da vida, tem uma área específica que mostra o passado. E eu sempre acho muito legal mostrar o passado, porque a mandala, ela conversa, né? Ela meio que interliga as coisas. E eu gosto muito quando mostra o passado, e o passado mostra algo que você saiu disso. Entende? Então, tipo assim, sei lá, acontece muito, assim. Esse momento você passou por algumas coisas difíceis e agora você tá andando aqui por esse caminho, né? Assim, não consigo dar um exemplo agora, pensando que... Às vezes eu esqueço das tiragens, também acontece. Acho até melhor esquecer, exatamente pra não pegar pra mim. Mas tem muito disso, de mostrar o passado. E às vezes a gente pode olhar
perguntar especificamente pro passado. Você quer ver uma questão muito normal, assim, ontem mesmo fiz uma tiragem. Também não foi expor muito, mas basicamente a pessoa queria saber sobre relacionamento e sobre se a outra pessoa tinha mentido. Isso tá no passado. Foi uma mentira no passado. Então eu fui, perguntei e sim. Basicamente é isso. Então tem como. Tem como você ver coisas de anos atrás. É até perigoso, tá? Porque assim, é uma responsabilidade que às vezes eu tenho que ter de, tipo, às vezes nem bisbilhotar muito a vida do outro. Porque não é o certo também, sabe? Não é legal ficar bisbilhotando tanto a vida do outro assim. Mas dá pra saber muita coisa. Até um pouco o que o outro pensa de você. Acho uma pergunta ótima, dependendo da situação, inclusive. Tô conhecendo uma pessoa, tô achando interessante, mas qual a pergunta boa pra fazer nesse sentido? O que essa pessoa pensa sobre você? O que ela fala sobre você? E o que ela sente e tem intenção com você? Porque aí você consegue vislumbrar e falar, então eu vou decidir o que eu vou fazer em relação a isso. Pra ver se vale a pena ou não, né? Exatamente. Existe um tempo definido para ver o resultado das cartas numa tiragem sobre o futuro? Eu acho muito difícil responder isso, porque o que acontece? O tarô, quando a gente abre o tarô, ele tá te dando uma resposta a partir daquele momento. Como assim daquele momento? Eu acabei de falar que dá pra ver o passado, de fato. Porque o passado já foi. Mas quando a gente tá abrindo agora, se eu abrir hoje pra você, ele vai te dar conselhos e orientações pro hoje. Pra Ana de agora. As possibilidades do futuro vai depender do que você vai fazer. Então não é uma sentença. Vai acontecer assim. Porque depende do que você vai fazer com isso. Entende? Então vamos supor, tá falando... Hoje mesmo eu falei isso pra uma pessoa, assim, que eu tava atendendo. Saiu sobre estagnação em uma área específica da vida dela, da pessoa. E aí eu olhei assim e falei, tá estagnada. Aí ela me perguntou se... Ela fez a pergunta pro tarô, eu já sabia qual seria a resposta, porque você pega um pouco a manha da coisa também. Não porque eu sou a médiumzona que vem aqui e sabe tudo. Não é isso. É porque realmente às vezes tem umas coisas que meio... Vão acontecendo sempre e aí fica ali. Então, ela perguntou assim, eu vou sair dessa estagnação? A resposta é, se você se movimentar, sim. É isso, depende de você, entende? E por isso que eu falei que eu sabia o que ia sair, porque é um pouco isso, você tem que andar pra fazer acontecer. É uma coisa que eu também aprendi muito no terreiro, mas eu acho que isso se aplica até sem ter fundamento do terreiro, sabe? É porque no terreiro a gente fala que, como eu trabalho muito com Exu, Pombagira, essa coisa da Quimbanda, entidade vai fazer por você, mas quem tem que caminhar é você. Então não adianta nada você pedir um emprego pra entidade e ficar sentada achando que vai cair do céu. Aqui, ó. Não vai cair do céu, você precisa mandar currículo, você precisa fazer a sua parte, entende? Beleza, a gente vai facilitar aqui, ó, dar uma mãozinha, fazer a coisa, dar uma girada, pra não ficar estagnado. Mas pra não ficar estagnado de fato, você tem que fazer a sua parte. Então o tarô, no futuro, pensando em futuro, se aplica um pouco isso também, sabe? Tá estagnado? Pra desestagnar, você precisa caminhar. Tem casos específicos de gente que realmente chega com o caminho fechado. Aí tem que fazer coisas específicas para abrir o caminho. O que seria o caminho fechado? O amoroso nunca dá certo. Ou o financeiro tá horrível e nunca dá certo. Não tem nada que a pessoa fala. Manda currículo, faz isso, faz aquilo. E não funciona. Aí investiga o porquê que tá daquele jeito. E aí entra a ajudinha da entidade que eu falei. Que aí é de trabalho, enfim. Aí vem essa ajudinha. Que é, igual eu falei, o Quimbanda é o curandeiro. Então, a ajudinha, ela vem nesse sentido de... Se seu caminho tá fechado nisso, a gente abre. Então, vamos fazer ou ver o porquê tá fechado. Porque às vezes também tá fechado porque a pessoa fez alguma coisa que não era pra ter feito. Então, aí a gente tem que ver cada situação. Entende? Entendi. Muito legal. E agora a gente pode partir pra nossa tiragem Tá bom. geral do ano.
Se eu deixar o tablet aqui, te incomoda? Não. Atrapalha? Incomoda não. Ai, ansiosa. Eu acho que eu também, na verdade. Porque eu não fiz isso até agora pra mim. Meu Deus, estamos debutando. Basicamente. Você perguntou de uma das coisas do preparo, uma delas também é o cetim. Eu tinha esquecido disso. Eu achei seu lenço muito Bom, como a gente está falando de uma tiragem geral, vou repetir. É para pegar o que bate para cada um, né? De uma certa... Eu vou fazer primeiro aqui essa e depois eu vou tirar no cigano também. Tá. Porque eu misturo, tá? É o meu jeito de fazer. Eu gosto de fazer assim. Bom, é um ano que pode ter muitos desafios. Vários desafios, na verdade. No sentido de algumas coisas serem difíceis e machucar. Eu vou já mostrar as cartas, mas é que como são mais de uma, né? Porque é difícil, né? O 10 de espadas, vou mostrar aqui. É uma carta que fala sobre você se machucar e ter várias dificuldades para sair disso. É como se fosse uma batalha perdida. Então, isso acho que indica que pode ser um ano duro de algumas batalhas a serem enfrentadas, assim. Mas, ao mesmo tempo, que elas devem ser enfrentadas e deve ser uma coisa seguida em frente. Porque vem o Cavaleiro de Copas e o Ás de Pentáculos, que são essas duas aqui. E acho que a partir disso também vem um desenvolvimento de outras coisas. Então, se é uma batalha que deve ser enfrentada, é também um recomeço. São coisas novas que tem pra vir aí, né? Acho que são novas possibilidades. Então, acho que recomeço tem batalhas perdidas? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a partir dessas batalhas perdidas, tem a possibilidade de criar possibilidades novas. É importante que... Realmente um ano duro, tá? Acho que, assim, meio duro. Nem lembro, assim, eu ia falar uma coisa de arcano pessoal aqui, mas nem é o arcano pessoal. Não lembro qual é a energia do ano mesmo, assim, que eu tava falando sobre isso esses dias, mas um ano duro. Porque é isso, muitos desafios, tomar muito cuidado pra não cair em egoísmos, não cair em isolamentos, não cair em algumas coisas. E eu acho que o que mostra muito pra mim que é difícil são essas duas aqui, a força e o 7 de espadas. Porque a força é uma carta que fala sobre dificuldade, sobre você precisar passar por as dificuldades. Então... Mas, ao mesmo tempo, são desafios. Eu acho que, em resumo, a tiragem fala ano desafiador. É um ano desafiador. Que vai ter muita coisa pra lidar aí. Mas, ao mesmo tempo, um ano de lidar com esses desafios e pegar esses desafios e tomar alguma rédea na vida, entende? O 8 de Pentáculos. E o Rei de Copas, pra mim, fala um pouco sobre isso, assim. O 8 de Pentáculos é uma carta que fala sobre trabalhar duro. Então, por isso que eu falo, é desafiador, mas é um ano de crescimento pessoal. É um ano de crescimento até em outros sentidos também. Pode ser profissional, pode ser de expansão. Mas, em resumo, um ano de crescimento a partir de dificuldades. Acho que é isso, assim. Mas vamos crescer. Aí entra uma questão do geral também, né? Não dá pra ser tão específico.
de novo, dificuldades, várias dificuldades, assim. Tomar muito cuidado com coisas que atrapalham a nossa vida. Acho que isso é muito importante ser dito. Então, se tem alguma coisa que tá ali te impedindo de crescer, é para ser mais racional. E ter esse cuidado, essa atenção, para fazer as coisas andarem. Realmente muito difícil. Esse baralho aí é o cigano, ele é mais direto e reto. E aí eu acho que o que mostra dificuldade aqui são essas 3 cartas específicas, que é a montanha, o trevo e os ratos. Os ratos é uma carta que fala sobre coisas que atrapalham a vida, assim, de modo geral. Rato é sujo e incômodo. Você não quer deixar um rato na sua casa. Então, em resumo, meio que isso. E a montanha fala sobre a dificuldade de... Você tem que subir uma montanha. Não é fácil subir uma montanha. Então, é meio que assim... são dificuldades. O trevo, apesar de representar sortes, é um de 4 folhas. Então, é pensar um pouco nisso. Em alguns baralhos, ele inclusive chama as pedras. Então, é como se estivesse dizendo, tem alguns empecilhos. Até gosto mais quando ele é representado com as pedras, justamente por isso, porque é como se... É isso mesmo, tem alguns empecilhos. Então é isso, acho que complementa muito o que disse no anterior. Tem algumas dificuldades, mas isso é para gerar crescimento, estabilidade. A âncora vem aqui, então acho que também fala muito sobre isso. E acho que é um pouco confiar nos processos, confiar em si mesmo. Enfim, acho que tem um pouco isso, mas desafiador, é um ano desafiador. A carta do homem fala sobre racionalidade. Esse é um baralho que essas cartas podem responder de outra forma. Mulher, homem e tal. Mas eu acho que aqui tá falando mais sobre esse processo de ser racional. Um ano, né? 2026 vai ser um ano. Com algumas dificuldades. Acho que, se eu não me engano, esse ano é de Ogum. E eu acho que isso faz muito sentido, porque Ogum é desafiador nesse tanto mesmo. Então, eu acho que faz muito sentido. A tiragem acompanhou o ano. Agora, seria de signos? Sim, se você se sentir confortável. Como eu disse, eu tenho TDAH. Então, eu vou precisar lembrar signo por signo aqui. Eu te ajudo. Eu vou abrir uma cola aqui pra gente. Mas eu sei que primeiro é Áries, você decore. Não, então... Tá. Vou pedir um conselho pra quem é do signo de Áries. Chique. Vamos lá. Primeiro pegando o tarô, né? Vem o 5 de paus, o carro, o pajem de paus, os amantes e no fundo a roda da fortuna. Eu gosto de pegar o fundo porque eu acho que é importante. Movimento. Acho que fala muito sobre movimento. Primeiro de tudo, tomar cuidado com inseguranças, com discussões, faz muito sentido pelo signo que a gente está falando. Mas tomar cuidado com essas coisas. Mas fala muito sobre movimento, realmente movimentar. A roda da fortuna, o carro e o pajem de paus fala sobre movimento. Pode ser que algo no sentido da vida amorosa para algumas pessoas, mas eu acho que para outras, algo no sentido também da decisão, de tomar decisões importantes, inclusive, para a vida, para as coisas caminharem. Fala para tomar muito cuidado, realmente, com insegurança, com não se enfiar dentro de uma torre, dentro de um não é exatamente um auto-isolamento, mas dentro de uma coisa que te deixe seguro. Então, é um pouco se jogar na vida, assim. Se movimentar, mais do que se jogar na vida, é fazer os movimentos necessários. Se tem alguém pensando, né, assim, quero fazer alguma coisa, é pra fazer.
Se realmente para algumas pessoas se aparecer um amor aí, ai, aproveita, sabe? Acho que é isso. E tomar cuidado para não cair nesse lado de, eu tô certa sempre, eu faço assim. É isso. Tomar cuidado com o temperamento também um pouco. Presarianos. O próximo é touro. Essa aqui caiu mais. Essa tem mais conselhos, né? Tem. Tá. Mostrar, né, o 6 de paus, o 5 de copas, o 6 de espadas, o sol, o diabo e o 4 de espadas. E aí no fundo o pajem de copas. Tá, é se retirar de dores e de situações que devem ficar no passado mesmo. O 6 de espadas é uma carta que fala muito sobre você sair. Eu gosto muito dessa, acho que ela é uma das minhas favoritas, assim. Porque a menina meio que faz as malas e fala, eu não quero mais ficar aqui, ela se retira e vai embora. Então, porque qualquer coisa é melhor do que onde ela tá. Então ela vai embora. Sem saber nem o que ela vai arrumar, mas tipo assim. O importante é ir embora. Então se pra algumas pessoas, né, tem algumas coisas aí que não estão fazendo bem, acho que isso aí complementa o cigano, inclusive, que aí vem os ratos, eu já expliquei o significado dos ratos, né? Se tem alguma coisa incomodando, atrapalhando, é para ser retirado. Tomar cuidado com estagnação e tomar cuidado com lamentação excessiva. Existe muita possibilidade de sucesso, mas o sucesso vem a partir da autovalorização. Da autovalorização e das coisas que gosta de fazer e que fazem bem. Então, é tomar cuidado, evitar coisas que fazem mal e fazer coisas que fazem bem. E tomar cuidado um pouco com estagnação também. Acho que é isso. Porque vem a cegonha. A cegonha é uma carta que fala sobre um certo movimento, de uma certa forma. Vocês vão perceber que meu baralho tá bem desgastado, mas é porque eu uso muito. Nossa, eu acho esse seu baralho, eu acho ele lindo. Ele é mesmo, eu adoro ele. O próximo é Gêmeos. Legal. Não gosto de geminianos muito, mas acho que... Estamos sentindo a câmera das tarólogas do setor. Nossa, tá. Vamos lá. Eu acho que aqui fala sobre momentos difíceis também. Acho que foi muito parecida com a geral do ano aqui, até, acho um pouco. Então, começa com a força, né? Que é a carta que ela te diz sobre você precisar dessa força, literalmente ter força para passar por processos. O Rei de Copas, o 8 de Pentáculos. Pentáculos é ouros também, né? Que aqui é Pentáculos, mas o Ás de Pentáculos, o Ás de Espadas, o 7 de Espadas, a Rainha de Pentáculos e o Cavaleiro de Copas. Cara, eu vou até tomar uma água. Geminianos, o ano de vocês. Nossa, ano de, tipo assim, difícil de passar por coisas, assim, talvez algumas pessoas passem por um processo de mentira, assim, de ter que lidar com algumas mentiras de outras pessoas, de engano mesmo, mas eu acho que é um pouco também
aqui pede um pouco pé no chão. Você ser pé no chão diante das situações. E realmente, talvez, um pouco de falsidade, talvez em campo de amizade, em alguns campos específicos, e talvez daí venha a necessidade da força. E aí é necessário, talvez, rever essas coisas e se posicionar de uma forma diferente nos lugares e na vida. Mas tomar cuidado para não se isolar e não se autoproteger tão excessivamente também, as duas coisas. E não ser impulsivo. Geminianos. Agora, Câncer. Seu escorpião. Sou. Ainda temos aí. Legal. Legal mesmo, assim, acho que pode ser um ano que vai aparecer muitas coisas novas, muitas coisas que... Bom, mostrar, né, o As de Paus, e aí por isso coisas novas. O As de Paus é uma carta que fala sobre novidades que chegam e você tem que abraçar na hora certa. O julgamento, o 3 de Paus e o 3 de Pentáculos. E a Rainha de Espadas no fundo. Então, acho que é uma grande mistura de saber aproveitar as coisas na hora que elas vierem, saber agarrar essas coisas, ao mesmo tempo que também não deixar de fazer o que você quer, de tá vislumbrando ali. Acho que pode ter algumas pessoas que queiram, tem alguns desejos que tá querendo fazer. É pra trabalhar junto com outras pessoas pra fazer isso acontecer, ou sozinho. Mas fazer as coisas acontecerem, sabe? É até um pouco ir atrás mesmo dessas coisas, mas tem algumas possibilidades de novidades, de coisas boas vindo pra vida, e aí tem que saber agarrar. Não é só pra observar, é pra agarrar. Com racionalidade, mas é pra agarrar. Faz sentido com... assim, eu gosto de pensar que eu sou de água, né? E signo de água é muita emoção. É uma coisa, assim, muita emoção. Então, é isso, é agarrar as oportunidades na hora que elas vierem. Mas com racionalidade. E... Nossa, o baralho cigano acho que tá só reforçando. Pode ser um ano muito próspero para algumas pessoas, financeiramente falando. E a criança pode falar sobre um pouco de maturidade, mas eu acho que às vezes ela me fala um pouco sobre colher. Então eu acho que aqui pode estar falando um pouco sobre essa colheita. Acho que é isso. Os cancerianos estão aí. O ano vai ser bacana. Agora, Leão. Acho que essas três já disseram muito. Ah, legal. Acho legal, assim. Pajem de Pentáculos, 9 de Copas, o Eremita e o Pajem de Copas. Eu acho que isso diz muito sobre ser um ano de autoconhecimento, de autoentendimento, de correr atrás das coisas que quer, mas a partir desse autoconhecimento, fazer as coisas que gosta a partir desse autoconhecimento. Muitas possibilidades também a partir desse autoconhecimento, acho que as coisas se abrem. Muito legal, assim, vem as alianças, o caminho e os livros, acho que isso me diz muito sobre essas possibilidades, assim.
talvez possibilidades até de algumas alianças também. Vem os peixes no fundo. Acho muito legal, assim. Mas acho que é explorar esse autoconhecimento, explorar coisas que fazem bem pra si mesmo, se priorizar, acho que é um bom ponto, e priorizar as coisas que deseja, as coisas que quer, as coisas que gosta de fazer, pra que realmente seja um ano mais, que possa ser um ano mais próspero. O próximo é Virgem. Tá. 5 de paus. A roda da fortuna. O 9 de copas. E o 6 de espadas. Sendo muito sincera, cuidado com rigidez. O que também faz sentido com virgem, né? Mas é pra tomar cuidado com rigidez excessiva. É importante que a vida seja feita de movimentos e não de rigidez. Então, é pra tomar cuidado com rigidez. Talvez algumas dificuldades, acho que principalmente por essa rigidez. Tem muito movimento para acontecer. Aqui mostra muito essas dificuldades, né? Acho que por causa da carta do trevo, que eu comentei antes, que ela fala sobre algumas dificuldades. Mas eu acho que é isso, é abraçar um pouco os movimentos e muito cuidado com rigidez, de verdade, assim. Acho que, em resumo, é um pouco isso. Agora Libra. Vem aqui, todo mundo tem medo. Eduarda Belchior está ali atrás das câmeras. Que é libriana. Eu já ia falar librianos do céu. Nó. Tá, vamos lá. O enforcado. O 5 de paus. O 3 de pentáculos. Saiu muita coisa. O 3 de espadas. A força. 3 de copas. 8 de pentáculos. O sol. A rainha de pentáculos. E o rei de pentáculos. E no fundo, o pajem de paus. Vai ter algumas decisões necessárias para ser feitas. É um ano que talvez algumas coisas... Nem é difícil só. É tipo assim... Papo de, tipo, emocionalmente as coisas estarem difíceis. Tipo assim, pode ser que tenha muita dificuldade com as relações, principalmente, de amizade, em algum certo sentido, né, nesse campo, de vida social, enfim, tomar muito cuidado com isso, inclusive. Tomar cuidado para não estagnar dentro de relações que não estão dando certo, mas também tomar cuidado com o próprio comportamento dentro dessas relações. Muito legal que saiu a Rainha de Pentáculos junto com o Rei de Pentáculos. Então, pode ser que na área profissional isso seja muito bom, assim, porque eu acho que pode falar muito sobre financeiro. Acho que essa eu nem vou tirar no cigano, porque, tipo assim, acho que tá sendo tão... completo. Então, meio que, tipo assim, na área de trabalho acho que pode ser muito bom para essas pessoas, mas realmente talvez vai exigir algumas coisas aí na vida social, na vida, tipo, enfim, na vida social. Não consigo nem... É muito geral para falar amigos ou alguma coisa mais específica, mas acho que na vida social vai exigir uma certa força, porque, gente, o 3 de espadas é uma carta que fala sobre depressão, tristeza. Então, assim... E ela, junto com o enforcado, junto com a força,
É igual eu disse, o enforcado nem sempre é ruim. Mas eu acho que aqui é realmente tomar um pouco de cuidado, inclusive com não se colocar nessa posição, talvez, de tristeza excessiva. Reconhecer um pouco a própria força e passar pelo processo e entender que quais posições são as melhores para serem tomadas diante das circunstâncias. Agora, escorpião. Ah, que legal. Fiquei até com medo. Não nego. Qual é o conselho para escorpião? Nossa, eu fiquei com medo de verdade. Vai ser um ano, né? Nossa senhora, tá bom. Vamos lá. Tirar do cigano também. Tá. Ai, meu Deus. 10 de paus. O mundo. O 5 de pentáculos. 3 de espadas. A hierofante. E o 10 de copas. Aprendizado através da dor, soltar pesos do passado. Tipo assim, já vem muito direto isso aqui. As de pentáculos no fundo. É um ano muito próspero, eu acho, talvez financeiramente. Legal. Assim, isso é bom. Mas acho que dentro das outras possibilidades, um ano muito, de novo, falando de emoção, né? De sentimentos. Então, muitas realizações, mas ao mesmo tempo muito... Nossa, gente, desculpa, mas essa carta eu gosto de brincar às vezes que eu tô falando, tá? Então, essa aqui é passar pela sombra do Vale da Morte, sabe? Tipo assim... Mas é passageiro, mas você passa pela sombra do Vale da Morte. Então, porque tudo passa. O momento é que não, mas é meio que... E assim, com o 3 de espadas, igual caiu antes já, né? Eu falei que é uma carta que fala sobre tristeza e tal. Então, pode ser que tenham coisas muito difíceis aí, mas acho que a solução vem talvez de largar alguns pesos, de soltar pesos que a gente carrega diante do caminho. Pode ser peso do passado, pode ser peso que a gente está carregando em relação a agora, alguma coisa que não era para estar carregando na vida, enfim. Eu falo a gente, porque aí agora realmente eu tô inclusa, né? A Hierofante fala sobre, mostra que eu acho que é um ano de aprendizados a partir dessas dificuldades, apesar de tudo. Mas é um ano muito próspero, financeiramente, realmente. Bomba Vem os peixes, acho que a carta dos caminhos, né? Enfim, próspero. O Ás de Pentáculos aqui, então é um ano de recomeço, de coisas muito boas vindo, mas ao mesmo tempo algumas dificuldades. Eu acho que essas dificuldades, muito relacionadas ao pensamento, ao emocional, nesse sentido. Nossa, muito emocional, na verdade. Vamos estar fazendo terapia. Me veio... Que ódio. Me veio muito aquele áudio do nossa, quanta emoção, sabe? Tipo assim, porque realmente... Agora é Sagitário. Não, aqui vem muita carta também. Complexo, acho. Achei complexo. Bom, para sagitarianos, vem muita carta também. A louca, né? O louco. Aqui tá escrita a tola, porque o meu baralho tá escrito diferente. O 10 de pentáculos. O carro. O Ás de copas. E o mago. Eu vou dividir em partes, porque esse jogo eu acho que se divide em partes.
Essa primeira fileira me fala muito sobre movimento, se jogar pra vida, fazer as coisas acontecerem, tipo assim, aproveitar, literalmente, muita coisa entrando, muita coisa acontecendo, movimento quase o tempo todo e aproveitar esses movimentos. Mas nem tudo é flores. Então, tipo assim, 7 de copas, 5 de copas, muita carta de copas, tipo assim, 10 de paus, 3 de espadas. E no fundo, o 9 de espadas. Tomar cuidado pra não lamentar coisas do passado. Tipo, eu acho que isso aqui até, esse jogo mostra até um certo desequilíbrio um pouco das coisas. É tipo, ou viver demais ou sofrer demais. Tipo assim, cuidado também, sabe? Beleza, ali a parte que eu falei anterior, muito boa, ok, mas ao mesmo tempo a vida é feita de equilíbrio. Então, é importante não ser tão 880, ser tão, tudo é muito assim ou assado. Realmente, talvez encontrar um certo equilíbrio nas coisas aí. Mas digo que tem também muitas dificuldades para aparecer no caminho, né? Aqui vem a montanha, a torre e o chicote. E acho que essas 3 falam muito sobre algumas dificuldades. Muito talvez relacionado a esse desequilíbrio, mas acho que é uma coisa que pode ser melhorada. Mas realmente é importante tomar cuidado com o desequilíbrio. Acho que é isso. Agora que eu tô mais ansiosa, minha barriga tá até doendo. Capricórnio. Quantas a gente já fez? Eu até perdi a noção. Nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Fizemos 9. Porque são 12 signos, faltam 3, contando com Capricórnio. Vou embaralhar, porque acho que pega muito. Assim. E Capricórnio. Nossa, é um jogão também. Nem vou abrir também o outro, Tá. Rainha de paus. O diabo. O pajem de copas. O 9 de paus. Rei de pentáculos. 3 de pentáculos. Rainha de pentáculos. Os amantes. 2 de pentáculos. A sacerdotisa. Equilíbrio. Primeiro ponto. Acho muito importante equilibrar as coisas. Uma tendência muito grande de se jogar em coisas que são legais, mas é necessário ter um equilíbrio das coisas. É realmente importante ter. Não fazer tudo da própria forma, não querer fazer tudo da própria forma. Entender que você nem sempre está certa, né? Enfim. E acho que saber ser mais observadora, saber tomar decisões positivas. Realmente, o jogo fala muito de equilíbrio. E tomar cuidado para não guardar proteções excessivas de coisa que já aconteceu. Pode ser muito bom em alguns sentidos. Acho que principalmente quando a gente fala de trabalho em conjunto com outras pessoas, mas quando a gente fala especificamente dessas outras coisas, assim, acho que tem que tomar... Me vem muito vida social, assim, mas principalmente consigo mesma, ter uma coisa consigo, a própria pessoa. Tomar cuidado com essas coisas que eu falei, para tomar cuidado. Ser observadora, é muito importante. Ter sabedoria para lidar com as coisas. Em resumo.
Tudo bem. O próximo é aquário. Legal, gosto de aquário. Não sei. Vou embaralhar direito? Eu acho que não embaralhei direito. Coloca um centrozinho de aquário. Ah, tirei outra. Bom, se veio. Porque tem que vir, né? Acho que esse aqui eu também só vou tirar nesse. Bom. Tomar cuidado com espaços de falsidade, tomar cuidado com espaços de mentira. 7 de espadas é uma carta que fala sobre pessoas que escondem coisas. 6 de espadas, se retirar, né? Eu tinha até falado antes, que é uma carta que fala sobre você se retirar de algo. E a roda da fortuna. As 3 juntas me mostram movimento, mas é um movimento de retirada, de saída de algo que tem ali seu pé na falsidade, seu pé nesse campo específico. E aí embaixo, acho que vem me falando sobre ser racional, o que eu acho que aquarianos já são. Rainha de espadas aqui, que fala muito sobre racionalidade, mas não a tanto ponto, né? Acho que o 7 de paus é uma carta que é essa aqui. Ela fala sobre autoproteção demais, sabe? Alguém que tá ali se autodefendendo e tal, e às vezes precisa, mas às vezes não. Acho que é saber a hora certa de realmente se proteger. 6 de copas, que eu acho que fala sobre... Aqui, nesse caso, eu acho que tá falando um pouco sobre sinceridade com outras pessoas. Ser sincero também, ser honesto. E é um ano que pode vir muitas coisas boas, né? O Ás de Pentáculos e a estrela aqui, eu acho que me mostra que muitas possibilidades de coisas legais entrando na vida. Mas aqui só essa tensão ali, a princípio. Acho que é isso. E por último, peixes. Ah, eu adoro peixes. Vou abrir. Agora eu assustei. Vamos lá. Nem cabe na mesa. Calma, vamos devagar. Vou aqui primeiro. O Sol. O 8 de Pentáculos. A Rainha de Paus. Legal, muito trabalho, talvez para quem quer investir na vida profissional, muito sucesso na vida profissional, saber se impor também, saber fazer as coisas, acho que é quem se posiciona, sabe fazer, se coloca a fazer. Mas tomar cuidado com auto-isolamento, tomar cuidado com o campo das emoções, principalmente por causa do Rei de Copas. Então, tomar cuidado para não cair em armadilhas emocionais. Eu acho que essas 3 juntas me falam um pouco isso. Tomar um pouco de cuidado para não cair em armadilhas emocionais. Mas muita coisa para vir. Muita coisa boa para vir, assim. Acho que é só saber lidar com a cabeça. Ser mais esperto. Aí o baralho cigano, realmente, aqui, ele falou muito. Nossa, muito.
Vamos lá, mais esperteza, não se isolar, mas saber também aonde não pisar. Saber onde não pisar. Todas as cartas possíveis, negativas do baralho cigano caíram. Então, tipo assim, eu não gosto de falar assim, mas é porque realmente elas caíram juntas, então não tem muito o que eu falar. Caiu a cobra, a torre, os ratos e a raposa. Só faltou o urso, que aí eu diria assim, nossa, desculpa, mas tá ruim. E aí, o que eu acho que isso significa? Tomar cuidado com espaços, ambientes e principalmente essa coisa que eu falei ali do emocional, auto-isolamento, mas também não é pra se relacionar com qualquer pessoa. Vai ter processos de finalização, sim, importante. Coisa que a gente acha que é sólido, não fica sólido. Essas 4 especificamente me falam um pouco isso. Vou até tentar mostrar direito, não sei se eu consigo. Que essa aqui é a árvore, que fala sobre algo fixo, estável. As alianças, pode ser relação, pode não ser. Como aqui a gente está falando geral, acho que varia muito. Relação amorosa, né? Pode ser também alianças de trabalho, alianças de amizade, isso varia muito. O mensageiro e a morte. Então, finalização de coisas que a gente acha que é estável. Os caminhos, realmente tem muita coisa pra vir com o mensageiro, mas é pra tomar cuidado com essas coisas. E no fundo do coração, que eu acho que vem como um confia. Eu diria... mas não só confia, né? Acho que é isso, segue os conselhos. Também toma cuidado com o emocional. Realmente tem muito... tem muito essa questão aqui desse desafio. É isso. Terminamos os 12 signos do zodíaco. Vai ser um ano, né? Mas anos passam. Façam. Então, aí eu vou fechar, então. Nossa, achei bem revelado. Jade, primeiro eu queria agradecer, muito obrigada por ter vindo e compartilhado um pouco da sua história, feito as tiragens. Agradecemos muito. Já estendo e te desejo um ótimo ano novo. Eu espero que... Eu nem lembro o que eu falei de escorpião aqui, mas eu lembro que não foi legal. Eu espero que não seja nem metade do que foi. Foi um prazer te receber aqui. Pra quem tem interesse em fazer uma tiragem individual com a Jade, procurem ela pelo @ do Instagram, @nixcasa, né? Nixcasa. Aí Nix com Y e X. A gente fica por aqui hoje. E eu agradeço também a todos os telespectadores que nos acompanharam durante o ano de 2025. Esperamos vocês para acompanharem as nossas entrevistas no ano que vem. E eu desejo um ótimo 2026, cheio de saúde e energias positivas. Lembrando, acompanhando a gente no Instagram e nas outras redes sociais, vamos soltar os cortes da tiragem de todos os signos por lá. Feliz ano novo e até mais. Até uma próxima entrevista Primaz.